O que Deus me ensinou sobre prosperidade. Autor Kenan Ryan. Capítulo 1. Uma revelação do céu. Nos dias de hoje, o tema da prosperidade é tão incompreendido na igreja que senti necessidade de comentar sobre isso. O próprio Senhor me ensinou sobre prosperidade. Nunca li sobre isso em um livro. Recebi esse ensinamento diretamente do céu. Isso me abençoou tanto e abençoou tanto a minha família que quero compartilhar esse tema com vocês. Nasci e fui criado na denominação Batista do Sul e a primeira igreja que pastoreei era batista. No que se referia aos pastores, nós, batistas, tínhamos um velho ditado: Senhor, tu o mantens humilde e nós o manteremos pobre. Nós pensávamos que estávamos fazendo um favor a Deus, que era assim que as coisas deveriam ser. Então mudei para a denominação pentecostal, porque entre eles havia mais energia, mais vigor e mais vitalidade que entre os batistas, e eles tinham o dobro de eficácia em manter o pastor pobre. De uma maneira ou de outra, nós, jovens pregadores, engolíamos tudo o que os líderes mais velhos diziam sobre prosperidade. Não dedicávamos tempo para examinar a palavra de Deus sobre esse assunto. Aprendemos que se alguém for realmente humilde, esse alguém é pobre e que é uma característica da santidade morar na rua da sobrevivência, bem no final da quadra, ao lado do beco da lamentação. Aprendemos que se alguém é cristão, esse alguém deve passar pela vida, especialmente se for um pregador, sem nada, com a sola do sapato gasta, com o fundo das calças surrados e a camisa esburacada, dirigindo um carro velho com o paralama pendurado. Isso é ser humilde e santo. Isso é honrar a Deus. Já ouvi pessoas dizendo: não quero nenhum desses bens do mundo. Então eu aprendi a dizer o mesmo: não quero nenhum desses bens do mundo. Semelhante àquelas pessoas, eu não tinha nenhum desses bens do mundo também, como se houvesse alguma coisa errada com os bens deste mundo. Bem, alguém pode dizer: não, não há. Fui pastor por quase 12 anos. Minha família e eu tínhamos fé para curar a nós mesmos e aos nossos filhos, mas não havia fé para finanças. Nós sempre passamos por lutas financeiras, tanto como família, quanto como igreja, em todos os momentos em que pastoreamos uma congregação. Agora, quando olho para trás, viro o rosto com vergonha por ter sido tão estúpido. No fim das contas, conseguimos nos virar de uma maneira ou de outra, aos trancos e barrancos, chorando e gritando, jejuando e orando. Parecia que nunca iríamos conseguir, mas conseguimos. Deus tinha misericórdia da nossa estupidez e da nossa ignorância e nos ajudava, apesar de tudo. Capítulo 2. Dispostos e obedientes. Deixei minha última igreja em 1949 e fui para o ministério no campo, indo de igreja em igreja, realizando o que chamávamos de avivamento ou reuniões. Depois de um ano no campo, de fevereiro de 49 a janeiro de 1950, meus registros mostravam que eu havia recebido $1.200 a menos em relação ao que eu havia recebido na minha igreja nos 12 meses anteriores. Além disso, a antiga igreja fornecia a nossa casa pastoral, a melhor das quais nós já havíamos morado, e também custeava todos os serviços essenciais. Pagavam as minhas despesas de viagem a cada convenção de que eu precisava participar e estavam sempre comprando roupas e outros presentes para minha esposa e eu. Agora que estava por conta própria, tinha de pagar pelo aluguel, pelos serviços essenciais, ir às convenções à minha própria custa e pagar pelas despesas de viagens, de ida e volta das reuniões. Durante aquele primeiro ano no campo, minhas roupas e meu carro estavam desgastados. O carro estava com os 4 pneus carecas e sem estepe. Na verdade, as coisas estavam tão ruins que tive de vendê-lo para um ferro velho. Consegui o suficiente por ele apenas para pagar os juros, e não o total, de 3 empréstimos diferentes que eu havia feito. Com o pouco que restou, compramos uniformes escolares para as crianças,
Isso nos deixou com praticamente nada. Morávamos em um apartamento de 3 quartos. Meu filho, ele não tinha quarto, e dormia em uma pequena cama dobrável na cozinha, e era o espaço onde eu estudava a palavra quando voltava das viagens. Eu estava em uma reunião no leste do Texas, quando decidi falar com o Senhor sobre nossos problemas financeiros. Comecei a fazer um jejum parcial e todas as tardes eu passava horas em oração. Falo com o Senhor da mesma maneira como falo com você, porque afinal de contas, Ele sabe quais são as nossas intenções. Não há razão para representar. No terceiro dia, eu estava com todas as minhas dívidas dispostas bem na minha frente e disse: agora, Senhor, está vendo como eu estaria melhor se estivesse ficado na minha igreja? Era isso que eu queria fazer. Abri minha Bíblia em Isaías 1,19. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem desta terra. E citei essa passagem para Deus novamente. Lembrei a ele que eu havia recebido $1.200 a menos do que recebi no tempo em que pastoreava uma igreja. Lembrei a ele que minhas roupas estavam gastas e que eu estava sem carro. Eu dizia: Senhor, tu disseste aqui na tua palavra, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. E com certeza não estou comendo o bem desta terra. Meus filhos não estão vestidos adequadamente. Meus filhos não são alimentados adequadamente. Não temos uma casa adequada. Sei que o problema não é teu, porque o Senhor nunca muda. Então, onde está o problema? A voz mansa e suave do Senhor falou ao meu espírito, ao mais íntimo do meu ser. Em primeiro lugar, essa passagem que você fica citando para mim diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. A razão pela qual não está comendo o bem desta terra é porque você não está qualificado. Você é obediente, mas não quer. Então você não se qualifica para comer o bem desta terra. Não me diga que leva muito tempo para querer. Eu sei que não. Fiz um pequeno ajuste dentro de mim e em 10 segundos passei a querer. Eu disse ao Senhor: agora eu quero. Agora eu estou disposto. Tu sabes que estou disposto. E o diabo sabe que estou disposto. Agora estou pronto. Estou pronto para comer o bem desta terra. Porque tu me disseste que tudo o que me faltava era querer. Sim, ele disse, sei que você está. Em seguida, o Senhor me alertou sobre outra questão. Ele disse: o seu problema é que você não pratica o que prega. Uau, que golpe direto! Apoiei as mãos no estômago, pois doía como se alguém tivesse me dado um soco bem ali. Senhor, tu me deste um golpe com essa, mas eu pratico o que prego. O que o Senhor quer dizer com você não pratica o que prega? Protestei. Você prega, ele disse. Você prega fé, mas não pratica a fé. Ele respondeu. Saí em minha defesa. Ora, Senhor, tu sabes que pratico em todos esses anos, desde que recebi minha cura. Nunca estive doente. Sempre recebi curas. Meus filhos também sempre receberam cura. Sim, ele respondeu. Você pratica a fé no que se refere à cura. E isso é louvável. Mas você usa sua fé somente para a cura. Salvação e batismo no Espírito Santo é somente até aí que você vai com a sua fé. Mas a fé é a mesma em todas as esferas, em todas as dimensões. A fé opera de modo idêntico em todas as esferas. Ela é para finanças, ela opera exatamente como a fé opera para a cura, para batismo no Espírito Santo ou para a salvação. A fé é a mesma na dimensão das finanças como em qualquer outra. Então eu declarei. O Senhor respondeu: ora, se fosse cura que você necessitasse para o seu próprio corpo, você a reivindicaria pela fé e sairia em público anunciando que estava curado. Você fez isso algumas vezes, até quando estava pregando, qualquer sintoma que você tivesse desaparecia. Então você precisa fazer a mesma coisa no que diz respeito às finanças. Tudo bem, Senhor, vou fazer isso. Concluí. Vi que eu
estava exercitando a fé não em finanças. Não sabíamos que podia exercitar a fé para finanças, então não agia assim. A vida era uma luta e mal conseguíamos sobreviver. Capítulo 3. De volta aos princípios. Não se pode crer além do conhecimento atual. O Senhor me avisou. Terei de corrigir um pouco a sua teologia. Eu havia sido doutrinado como todo aquele pensamento religioso e inconsistente. Eu ainda achava que talvez fosse errado ter as coisas deste mundo. Então o Senhor me disse, volte ao livro dos princípios. Eu sabia que ele estava falando sobre o livro de Gênesis. Você sabe que eu criei a terra e a sua plenitude. Está no Salmo 89:11. Sim, respondi. Você sabe que eu criei o meu homem Adão? Sim. Você sabe que o Salmo 50 diz que são meus todos os animais do bosque, as alimálias aos milhares sobre as montanhas? Sim. E que no Antigo Testamento diz que minha prata, meu é o ouro? Sim, eu sei disso. Tudo isso é meu, porque eu sou o Criador. Criei essas coisas, mas depois eu entreguei tudo ao meu homem Adão. Eu disse, desse-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Isso significa que Adão tinha domínio sobre o gado e que estava aos milhares nas montanhas. Ele tinha domínio sobre o mundo e a sua plenitude. Ele tinha domínio sobre a prata e o ouro. Então o Senhor afirmou, para quem você acha que eu criei o gado dos milhares sobre as montanhas? Para quem você acha que eu criei a terra e a sua plenitude? Para quem você acha que eu criei a prata, o ouro? Para o diabo e sua turma? Não, para o meu homem, Adão. Mas Satanás veio e Adão cometeu alta traição, vendendo-se para o diabo. Eu nunca ouvia falar sobre isso. Ainda não ouvia ninguém pregar sobre isso. Naquela época, em janeiro de 1950, isso era totalmente novo para mim, uma revelação. O Senhor continuou. Adão, originalmente, era o Deus deste mundo. Ele governava e dominava este mundo. Foi assim que eu planejei. Quando Adão se vendeu para Satanás, então Satanás se tornou o Deus deste mundo, como diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas ele não era o Deus deste mundo no princípio. Ora, o mundo pode construir um salão de festas, um bar para apresentações musicais, uma cervejaria ou um teatro, colocar luzes de neon na frente do estabelecimento e decorá-lo lindamente. Mas se alguém quer decorar a igreja, as pessoas dizem, não. Mas eu espero que o meu povo tenha o melhor lugar da cidade para se reunir. O Senhor realmente me disse isso, prosseguiu. Eu não estou retendo dos filhos as roupas, comida adequada. Esse não sou eu, é o diabo. Ele é o Deus deste mundo. O dinheiro que você precisa está aí na terra, não está aqui no céu. Eu não vou fazer chover dinheiro do céu, porque não tenho dinheiro aqui em cima. E se eu fizesse chover notas de $20, elas seriam falsas. E eu não sou um falsificador. Veja, a prata e o ouro estão aí embaixo na terra, onde você precisa deles. Eu disse em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Os homens vos deitarão no vosso regaço. Aí embaixo. Então o que devo fazer? Perguntei. E ele respondeu. Em primeiro lugar, isso vai ajudar você. Não ore mais pedindo dinheiro. Isso é, da maneira como você tem orado. Reivindique tudo o que você necessita. Eu nunca havia ouvido ninguém falar assim sobre dinheiro. Foi um choque para mim. Acho que meu queixo caiu e meus olhos saltaram. O Senhor continuou. Diga, Satanás, tire as mãos do meu dinheiro, porque é Satanás quem está impedindo que ele chegue até você, e não eu. Reivindique-o, porque ele está aí embaixo na terra, e Satanás detém o controle sobre o dinheiro, porque ele é o Deus deste mundo. Diga, eu reivindico, citando o que for que você queira ou necessite. As pessoas podem dizer, bem, posso crer que Deus vai suprir nossas necessidades, mas você está indo longe demais quando começa a falar sobre desejos. E foi exatamente isso que eu disse ao Senhor. Ora, Senhor,
Posso crer que tu queres suprir nossas necessidades, mas os nossos desejos? Você afirma ser um seguidor da palavra. No Salmo 23, que você cita tantas vezes, disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 34 diz: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Reivindique tudo o que você necessita ou deseja. Diga: Satanás, tire as mãos das minhas finanças. E depois vão espíritos ministradores e façam o dinheiro vir. O Senhor respondeu. E eu disse: Senhor, o que quer dizer com isso? Nunca ouvi isso antes. Bem, você já leu em Hebreus capítulo 1, versículo 14, onde diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Senhor, eu pensava que ali dizia para ministrar a nós. Respondi: não, ali não diz que eles vão ministrar a você. Ali diz que eles vão servir a seu favor, para você. Na verdade, os espíritos ministradores são enviados a servir você. Por exemplo, você entra em um restaurante e se senta, o garçom vem para servir você, para servir a sua mesa, para ministrar para você. Você faz o seu pedido e ele vai e o traz para você. Você está vendo o que o Senhor diz? Faça o seu pedido. Faça. Peça aos espíritos ministradores para trazê-lo, dizendo: vão espíritos ministradores e façam o dinheiro vir. Então eu pude entender que durante anos havia anjos de pé ao meu redor sem fazer nada, porque eu nunca disse a eles para fazer alguma coisa. E eu podia imaginá-los dizendo uns aos outros: gostaria de saber quando este homem vai acordar. Vamos ver as passagens completas em Hebreus. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponham os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores? Ele está falando sobre os anjos, enviados para onde? Aqui para baixo, para servir a favor daqueles, não para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Anjos são espíritos. Eles são espíritos ministradores e são enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Somos nós. Somos os herdeiros da salvação. Senhor, eu disse, pensei que o Espírito Santo é quem devia fazer o que a palavra diz que ele faria, habitar em nós e nos ensinar. E o Senhor me explicou: o diabo, o próprio Satanás, não faz todo o trabalho maligno. Ele é como o capitão do exército. Demônios e espíritos malignos fazem o trabalho dele na terra. Eles influenciam as pessoas, falam às pessoas, eles tentam fazê-las roubar, cometer adultério e toda sorte de coisas erradas. Naturalmente, o Espírito Santo influencia você. Por outro lado, os anjos, que são bons espíritos, também estão na terra. Se você disser a eles para fazer o dinheiro vir, eles irão e influenciarão pessoas para o bem, assim como os espíritos malignos influenciam as pessoas para o mal. Então o Senhor me instruiu que depois que eu reivindicasse o que necessitava, o assunto estaria encerrado. Eu não tinha de orar, nem fazer nada mais. Se eu pensasse no assunto, deveria simplesmente permanecer cheio de fé e dizer: obrigado por isso. E está funcionando. Capítulo 4. Exercitando a fé. Jamais esquecerei o que aconteceu. O Senhor me disse tudo aquilo no quarto da casa pastoral onde eu estava orando. Se você receber uma revelação de Deus, prove-a primeiro, antes de começar a pregá-la ou ensiná-la. Não a proclame até provar que ela está alinhada com a palavra de Deus e com a experiência. Foi o que fiz com essa revelação controversa com relação às finanças. Deixei a casa pastoral e fui andando até a igreja. Meus joelhos estavam tremendo muito. Eu não tinha certeza se aquilo funcionaria. Tudo isso era novo para mim. Eu nunca havia ouvido ninguém dizer nada igual, mas eu podia visualizar acontecendo, porque havia uma passagem bíblica dando base para isso. Lembro-me de ficar de pé na plataforma da igreja vazia e imaginar aquele pequeno grupo de cerca de 70 pessoas, com medo e tremendo. Eu disse em voz alta: eu reivindico $150 esta semana.
Então fiquei cheio de ousadia e disse: Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. Imaginei que podia ver todos aqueles espíritos ministradores ali e declarei: vão, espíritos ministradores, e façam o dinheiro vir. Eu sabia o suficiente sobre fé para entender que aquilo estava resolvido. Não era necessário repetir nada. Então saí da igreja e voltei ao meu quarto. O Senhor havia me dito para orar naquela maneira. Reivindiquei $150 por semana porque eu havia calculado o meu orçamento para as necessidades da minha família em casa e as minhas na estrada, e o valor chegou a $150 por semana. Isso mal era o suficiente para sobrevivermos. Eu não havia incluído nada extra naquela soma, nem mesmo um refrigerante ou um pacote de chicletes para mim. Eu estava vendendo o almoço para comprar o jantar. Você já percebeu como as pessoas têm mais problemas na área de finanças do que em qualquer outra? O diabo irá atacar mais nessa área porque é onde ele tem influência. O dinheiro está neste mundo e ele é o Deus desse mundo. A igreja onde eu estava realizando a reunião ficava nos campos de petróleo no leste do Texas. Aquele lugar já teve seus dias de glória. Eu havia pregado ali um pouco mais de um ano antes, enquanto ainda pastoreava minha última igreja, e eles me pagaram $114 por 2 semanas e ainda achavam que era um valor muito alto. Eu sabia que se sugerisse ao pastor que estava crendo para receber $100 por semana, ele diria: só mesmo Deus para fazer isso. E se eu sugerisse que estava crendo para receber $150 por semana, ele diria: nem Deus pode fazer isso. Além disso, o pastor havia insistido com as pessoas durante 45 minutos. Quem vai dar $10? Quem vai dar $5? Para me pagar aqueles $57 por semana no ano anterior. Naquela noite eu disse: pastor, não peça nenhuma oferta para mim. Passe a bandeja e diga: essa é a oferta do irmão Reagan. Fale o mínimo possível. Bem, irmão Reagan, é nosso costume levantar uma oferta, ele protestou. As igrejas do Evangelho Pleno não mudam seus costumes. Eles preferem abrir mão de Jesus a mudar os costumes. Bem, eu disse, não levante uma oferta, apenas passe a bandeja. Mas, irmão Reagan, você não vai receber nada. Você não vai receber nem 25 centavos. Se eu receber apenas 25 centavos, você nunca vai me ouvir reclamar por isso. Seguirei meu caminho com 25 centavos e não vou saber, e então vou saber que eu errei. Quero provar uma coisa, apenas faça o que estou lhe dizendo, respondi. Recebi essa revelação lá pelo meio da semana. Na sexta-feira o pastor me pediu para ficar por mais uns dias, porque as reuniões estavam indo muito bem. Eu só podia ficar até a noite de quarta-feira seguinte, porque eu tinha de ir para outra reunião no Alabama. Voltei ao Senhor e mudei meu pedido de $150 para $200. Quando a noite de quarta-feira chegou, o pastor me entregou $240,15 após o culto e disse: isso supera qualquer coisa que eu já vi. Não sei de onde veio todo esse dinheiro. Eu entendi perfeitamente o que aconteceu, respondi. Testei a revelação novamente na reunião seguinte, reivindicando $150 por semana. Contei 45 pessoas no culto de adoração da manhã, incluindo o pastor, sua família e eu. E no final das 3 semanas recebi $750, mais um conjunto novo de pneus para o carro usado que eu havia acabado de comprar. Dali em diante passei a ir intencionalmente a igrejas pequenas da área rural, embora eu pudesse ter ido às igrejas das cidades maiores. Eu havia recebido tanto dinheiro que eles ficaram perplexos. A palavra de Deus funcionou. Foi necessária toda a fé que eu tinha em 1950 para crer que iria receber aqueles $150. Depois de alimentar minha fé com a palavra de Deus e de exercitá-la durante os últimos 30 anos, agora posso crer em Deus com a mesma facilidade para receber $1 milhão, quanto eu podia crer naquela época, para receber $150. Sua fé pode crescer. Comece a exercitá-la nas coisas que você realmente necessita.
mas não comece reivindicando algo absurdo. E lembre-se, não é Deus quem está retendo o que você deseja e necessita.